Hoje você irá aprender a inserir, editar e remover dados no SQL. Então, prosseguindo a nossa aula aqui, a gente está ainda apenas com a tabela de usuários aqui, no nosso clone do Instagram, e nós fizemos alguma inserção de alguns usuários. Na inserção que a gente já viu, coloca insert into, o nome da tabela, os campos que eu desejo inserir e os valores que eu desejo inserir. Nós já vimos aqui que se eu remover a data de nascimento, eu vou obter um erro aqui porque eu estou tentando inserir o nome e aqui eu estou passando o nome e a data de nascimento. Então vou ter um erro aqui, que o column count, a quantidade de colunas não corresponde à quantidade de valores. Se eu remover a data de nascimento aqui e inserir apenas o nome, eu consigo inserir. Porém, esse usuário, ele vai ficar com o nome, a ID foi pelo autoincremento de forma automática, data de nascimento nula e o criado foi de forma automática também. Mas se eu tentar inserir o usuário apenas com data de nascimento, aí eu não vou conseguir por conta da condição que eu coloquei, que o nome deve ser obrigatório. Então, para inserir é isso. Agora vamos supor que eu esqueci então de inserir a data de nascimento aqui e eu quero editar a data de nascimento desse usuário, que ele é o mesmo, o 1 e o 2 é o mesmo nome, que é o José. Porém, o identificador ele serve justamente para isso, porque como que eu sei qual José que eu estou tratando? Eu estou tratando o José de ID1 ou estou tratando o José de ID2? Com o identificador que eu consigo saber o José que eu estou tratando. Então, para editar os dados da data de nascimento, eu vou utilizar o comando de editar, padrãozinho em inglês, repetindo padrãozinho em inglês do SQL. Editar aqui é de update, de atualizar os dados. Sabe quando você vai fazer um update, uma atualização? Update, coloco o nome da tabela, usuários, e aí eu vou falar agora o que eu vou fazer update, o que eu vou atualizar. Eu vou atualizar, então coloco set, de setar, set, e os campos que eu vou atualizar. Campo, valor, facinho. Então o campo vai ser data de nascimento e valor vai ser o valor que eu desejar. Então aqui, update, tabela, usuário, set, aí os valores que eu desejo, set, data de nascimento e o valor que eu quero, o que está aqui na frente. Porém, se eu fizer esse update, aqui no meu Workbench ele não vai permitir. Ele vai falar que eu estou utilizando o modo seguro e não posso fazer esse update, porque se eu fizer esse update, perigosíssimo, ele vai atualizar tudo que está na tabela. Se tiver 1 milhão de usuários, todos vão passar a ter a mesma data de nascimento. Então, por isso que eu uso a cláusula de pesquisa, que a gente já sabe do select, só que agora no update. Eu coloco onde, where, a ID seja igual a 2, que é aquele registro. Lembra daquele registro aqui? É o número 2 que eu quero editar. Então, eu vou fazer todo esse comando aqui, eu rodo ele, e aí quando eu seleciono os usuários, ele já atualizou a data de nascimento por aqui. Mas vamos supor que esse nome José ficou errado. E na verdade era outro nome, então eu quero atualizar tanto o nome quanto a data de nascimento. O que eu faço? Eu posso atualizar quantos campos eu quiser, desde que eu separe por vírgula. Então eu quero atualizar a data de nascimento e também o nome, que eu quero que vire Marcos. E a data de nascimento não era mês 5, era mês 6. Então eu faço a atualização e eu estou com todos os dados atualizados aqui. Tem gente que gosta de quebrar esse código aqui, quando ele formata, dessa maneira aqui. Que aí você sabe os campos que vai fazer a edição, o where fica aqui embaixo. E aí fica bem fácil de entender. Esses comandos aqui, quando fica nessa corzinha aqui, é o padrão do SQL, e o nome da tabela, os campos que eu desejo editar e onde que eu desejo editar. Muito fácil, correto? E se eu quiser remover um dado? Então, na verdade, esse Marcos nem estava certo, eu quero remover ele. Para remover, eu vou usar o comando de remoção, padrãozinho em inglês. Poderia ser remove, poderia ser deletar, ele é delete. Então, padrãozinho em inglês, eu vou usar o quê? Vou deixar esse update aqui em cima e vou utilizar o delete, nome da tabela, usuários, delete from, então deletar da onde? Deletar da tabela de usuários, delete from usuários, e aí eu faço só a pesquisa de onde? Where ID é igual a 3. Mesma coisa, muito cuidado para não executar o comando assim, sem a cláusula where. No Workbench ele bloqueia, mas alguns não bloqueia e aí você vai remover tudo que está no banco de dados. Não queira fazer isso em produção. Delete from usuários, where id é igual a 3. Executa o comando,
não tem usuário com ID 3. Por isso que deu aqui 0 linhas afetadas. Na verdade, o usuário é com ID 2, que é o Marcos. Eu deleto o Marcos e aí quando eu seleciono, eu tenho apenas o José. E aí você já sabe inserir, editar e deletar da tabela e criar a tabela. Então já englobamos muita coisa aí nessas aulas.